Imagine por um minuto que não existem problemas no mundo e que você tem uma quantia ilimitada de dinheiro para gastar comprando coisinhas apenas para você. Algo bem egoísta mesmo. Você tem ideia do que gostaria de adquirir? Confira agora os 10 objetos mais caros do mundo. Meu nome é Hugo Pereira e este é o canal Curiosidades Infinitas. Relógio. Você é fã de relógios? Então, que tal desembolsar 30 milhões de dólares por um? Esse é o valor estimado do acessório conhecido como Bringer, grande criação do relojoeiro suíço Abraham Louis Bringer. O relógio começou a ser fabricado em 1782 e, além de ter a estrutura feita em ouro, a peça conta com todas as funções conhecidas para a época. Dizem que o relógio foi recomendado por um amante da rainha francesa, mas a peça só foi finalizada em 1827, 4 anos após a morte de Bringer, e outros tantos depois de Maria Antonieta perder a cabeça na guilhotina. Apenas uma unidade foi produzida no mundo. Ela fazia parte da coleção, mas foi roubada nos anos 80. Em 2007, o relógio foi recuperado e desde então se tornou um objeto desejado por colecionadores endinheirados de todo o mundo. O pessoal do Bringer resolveu produzir uma réplica do The Queen e ela foi avaliada na módica quantia de 10 milhões de dólares. Carro. Quando pensamos em carros incrivelmente caros, é inevitável não pensar nas máquinas produzidas pela Ferrari, não é mesmo? Pois um colecionador norte-americano pagou a bagatela de 35 milhões de dólares por um modelo específico em 2012. Trata-se da Ferrari 250 GTO e foram produzidas apenas 39 unidades no mundo entre os anos de 1962 e 1964. No caso específico dessa compra, o veículo foi projetado especialmente para o famoso automobilista britânico Stanley Moose, que nem sequer chegou a correr com o carro. A Ferrari foi usada uma única vez durante uma competição em Le Mans, no ano de 1962, e logo se transformou em item de colecionador. Casa. Quando muita gente ainda sonha em comprar a casa própria, tem gente por aí que vive em mansões imensas e cheias de regalias. Mas nenhuma é mais valiosa do que Antilia, a casinha de Mukesh Ambani, um dos homens mais ricos da Índia, avaliada em $1 bilhão. A residência conta com 37 mil metros quadrados e 27 andares, que podem ser acessados por meio de 9 elevadores. O edifício mede 170 metros de altura e foi construído para servir de lar para a família do magnata. A estrutura conta com coisas básicas, como piscina, ginásio de esporte, estúdio de yoga, sala de cinema com capacidade para 50 pessoas, salões de festas e 3 andares de jardim internos. Além disso, a casa ainda conta com estacionamento para 168 veículos, oficina mecânica, 3 helipontos e uma torre de controle de tráfego aéreo. Moeda. Ninguém dá muita bola para as moedas e até prefere se livrar delas a carregá-las na carteira. Entretanto, existem moedas antigas que podem valer verdadeiras fortunas. Feita de prata e cobre, essa moeda foi produzida em 1794 e foi o primeiro exemplar de dólar já cunhado pela Casa da Moeda. Ela traz o busto da liberdade, com seus cabelos esvoaçantes, estampado em uma das faces. E, apesar de estar meio judiada, a moeda foi leiloada por nada menos do que 10 milhões de dólares no início de 2013. Selo.
Pode parecer um completo disparate, mas o pedacinho de papel vermelho e meio sujinho da imagem mede meros 2,5 por 3,8 centímetros. Ficou conhecido como a Mona Lisa dos selos e foi leiloado por 9,5 milhões de dólares no início do ano passado. Livro. Assim como existem selos raros, também existem livros incrivelmente incomuns e que valem verdadeiras fortunas. Um exemplo disso é o Codex Leicester, que reúne vários textos e desenhos de Leonardo da Vinci produzidos entre os anos de 1508 e 1510. E foi comprado por Bill Gates por quase 31 milhões de dólares em 1994. Fotografia. A fotografia mostrada, batizada de The Ring 2, foi clicada pelo artista visual alemão Andres Kusk em 1999. A imagem retrata o rio Reno, na Alemanha, e mostra as águas correndo horizontalmente entre campos verdes e sob um céu nublado. Sendo que alguns elementos que apareciam na foto original, como pessoas passeando com seus cães e uma fábrica que aparecia ao fundo, foram eliminados digitalmente. Veja a original a seguir. A imagem mede 190 por 360 centímetros ou 210 por 380 centímetros com a moldura. E foi arrematada em um leilão organizado pela Christie's de Nova York, por pouco mais de 4,3 milhões de dólares em 2011. A identidade do comprador não foi revelada. Brinquedo. Não pense que no mundo das coisas extraordinariamente caras não existe espaço para os brinquedos. Afinal, pessoas endinheiradas também gostam de brincar, não é mesmo? Pois existe um carrinho que é uma réplica em escala 1/8 de uma Lamborghini Aventador LP700-4, que foi avaliada em 4,8 milhões de dólares. O brinquedinho conta com detalhes feitos em ouro e platina, sem falar nos diamantes que recobrem o volante, bancos, faróis e direção da peça. Só para que você tenha uma ideia, o Aventador real, em tamanho natural, custa cerca de 400 mil dólares, ou seja, uma bagatela perto da réplica. Pedras preciosas. Quando o assunto envolve pedras preciosas, fica difícil estabelecer qual delas é a mais valiosa do mundo, já que tudo depende do parâmetro de avaliação utilizado. Assim, temos por exemplo a Safira Millennium, que tem o tamanho aproximado de uma bola de futebol e foi belamente esculpida por um artista italiano, estando avaliada em 180 milhões de dólares. Material. É impossível comprar antimatéria, mas se ela, por alguma razão, estivesse disponível no mercado, já existe uma estimativa de preço para ela, e o valor é extraordinariamente elevado. A antimatéria só pode ser criada artificialmente, em pequenas quantidades para que os cientistas possam estudar suas propriedades. Não falamos o precinho, não é mesmo? O valor é estimado em apenas 62,5 trilhões por grama do produto. E aí, você gostou desse vídeo? O canal Curiosidades Infinitas está voltando com tudo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha e compartilhe. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.